Pega sua Bíblia aí, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Deus tem uma palavra para o nosso coração na noite desse dia. Fomos instruídos poderosamente por essa palavra. Amém ou não amém? Pastora Neandra, como dizem por aí, pastora Neandra sabe falar bem, né? Tanto escreve bastante quanto fala também. Jesus de Nazaré. Eu achei que ela ia emendar na renúncia à intimidade. Eu ia dar glória, irmão. Aleluia. Mas nós estamos nesse tema de renúncia à intimidade. Hoje é o segundo domingo que vamos falar sobre ele. Semana passada, o pastor Humberto ministrou. E que foi muito boa a palavra. Vamos ver se a gente está à altura para essa noite. Achou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Eu não falei o versículo, né? 18 está escrito assim na minha versão. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que lançavam redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram-no. Repita comigo: deixando as redes. Está fraco. Deixando as redes, seguiram-no. Versículo 21. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles, imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Repita comigo: deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Mais uma vez, repita assim comigo: deixando as suas redes, seguiram-no. Diga assim: deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Ok. Irmãos, nós estamos no tema, coloca aqui por gentileza, renúncia e intimidade. Nós temos trabalhado ao longo desse ano com algumas temáticas, tanto domingo quanto quinta-feira. E estamos pregando, então, quem sobe aqui, domingo ou quinta, está então ministrando sobre essas temáticas. E essas temáticas, ela vem de uma palavra profética que foi ministrada no dia 4 de dezembro de 2023, que são as 12 noites proféticas que nós temos. Nós, de certa forma, buscamos a Deus. Sabemos que no percurso do ano algumas coisas acontecem que nós não sabemos quais são elas, mas nós buscamos nos anteceder, segundo a palavra, a ter uma direção do Espírito para a nossa vida, para o nosso ano seguinte, que é 2024, na qual nós estamos. E no quarto dia de dezembro, 4/12/2023, foi o evangelista Marcos Mendonça que pregou aqui quinta-feira e que ministrou. Então nós, analisando toda a palavra que foi ministrada, nós tiramos para o domingo, então, renúncia e intimidade. E falar de renúncia e intimidade são duas palavras talvez fácil, simples e bem objetiva até. Porém, para
aquilo que a gente precisa entender, segundo a vontade de Deus para a nossa vida, a gente que vai ministrar então a palavra, a gente não olha simplesmente para aquilo que é aparentemente fácil, de olhar uma palavra e explicar essa palavra. Mas nós temos um contexto, e esse contexto ele está na Bíblia. Nós temos, na verdade, uma palavra que tem como direção para a nossa vida, e essa palavra é a Bíblia. Essa palavra é o próprio Deus nos dando a direção. Então nós não vamos subir em cima desse altar simplesmente para te explicar o que é renúncia e intimidade. Mas nós vamos fazer uso da Bíblia para nos fazer entender, ou para lhe fazer entender o que é renúncia e o que é intimidade. Mas desde já, eu trago para essa palavra, para o seu coração, para o nosso coração, que renúncia nada mais é do que renunciar. E renunciar é desistir daquilo que se tem direito. Então renunciar ou renúncia é desistir daquilo que se tem direito. Logo, eu preciso fazê-los entender, talvez, daquilo que você tem direito. Por exemplo, daquilo que já é seu. Vou dar o exemplo do pastor Humberto. O pastor Humberto está vendendo um carro. Esse carro está quitado. Esse carro, então, é de quem? Do pastor Humberto. Diferente de eu falar para o Felipe, que o Felipe tem um carro e que o carro é do Felipe. Não, o carro não é do Felipe, porque o Felipe está pagando o carro. E se o Felipe não pagar o carro, o banco toma o carro. Então ainda não é de direito dele. Ele ainda não tem o direito legal sobre o bem. Só para você entender aonde nós vamos chegar no decorrer dessa mensagem. Então o pastor Humberto tem direito. Só que ele resolveu desistir daquilo que ele tem direito, que é o carro. Ele resolveu desistir e resolveu me abençoar. Eu acredito que eu ia ouvir um glória, eu acredito que eu ia ouvir. Não, agora não vale. Agora não vale, agora é tudo falsidade. Não, mas no exemplo a gente dá glória a Deus, irmão. Vai que é nessa hora que o Espírito está me usando e eu não sei, e pega o pastor Humberto para me abençoar mesmo. Só exemplo. Mas como exemplo, né? É quem eu estou me lembrando que tem um carro quitado. E que está vendendo, inclusive. Mas olhe cá, para você entender que renunciar ou renúncia é desistir daquilo que se tem direito. É desistir daquilo que se tem direito. Direito legal sobre algo, sobre coisas. Sobre alguma coisa da sua vida. Logo entrando no texto, nós vamos olhar. E eu já preguei em cima dessa palavra em uma outra ocasião que não me lembro agora. Mas a gente vai olhar aqui e nós lemos que esses homens, esses irmãos, eles estavam trabalhando. Quem me ouve, diga amém. Eles estavam trabalhando. Normal do dia a dia. Como de costume, eles estavam trabalhando. E o trabalho desses homens era pescaria, eles eram pescadores. Então nós vamos observar no texto que Jesus vai aparecer no cenário da vida desses homens. No início do seu ministério, Jesus então vai aparecer e vai começar a separar os seus discípulos. Lembrei? Foi sobre a separação dos discípulos que eu ministrei certa vez. Inclusive na conferência Gerando Discípulos de agosto. Jesus vai separar, ou vai começar a separar os seus discípulos. E ele vai encontrar esses homens trabalhando, como de costume, como eu já disse. E Jesus vai chamar eles para andar com ele, para servir a ele. Jesus ainda não havia aparecido com os seus milagres.
havia estado ainda, como disse aqui o evangelista na mensagem dele, já não estava ainda pelos holofotes, vivendo em um cenário de um patamar de que todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus está iniciando o seu ministério. E ele se depara com esses homens trabalhando. E ele vai separá-los. Ou seja, esses homens vai ser chamado para viver um tempo de renúncia de suas vidas. Eles vão ter que renunciar àquilo que eles faziam, que era o trabalho da pescaria. Para que esses homens venham caminhar com Jesus, eles vão precisar largar o seu trabalho. Eles vão precisar parar de fazer aquilo que eles faziam. Mas o que me chama a atenção no texto é que esses homens vão caminhar com Jesus. E o que Jesus tem para oferecer para eles? Jesus está no texto que nós lemos dizendo para eles: segue-me, vem comigo, anda comigo, vivam comigo. Para uns, ele diz: e eu vos farei pescadores de homens. Para os outros, ele simplesmente manda largar a rede. E eles imediatamente saem do barco, da convivência do Pai, e vai seguir a Jesus. Logo, o que é que Jesus tem para oferecer para eles? Eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus tem a oferecer para eles o reino de Deus. O reino de Deus, Alex, é o que Jesus tem para oferecer para eles. Jesus está dizendo aqui: vocês não vão precisar mais dos recursos que os peixes lhes dão. Vocês não vão precisar mais viver dos recursos que a pesca lhes dá. Vocês não vão precisar mais disso, eu garanto para vocês. Mas eu garanto para vocês que o reino de Deus que está próximo, esse sim, tem muito mais valor do que os peixes, do que o trabalho de vocês, do que o de costume que vocês fazem diariamente para sobrevivência. Logo, o reino de Deus vai se tornar na vida dos discípulos mais importante do que aquilo que eles faziam diariamente. Então, quando Jesus chama os discípulos, começa a chamar os discípulos, separar, ele está dizendo: vocês vão ter que renunciar o trabalho de vocês. Vocês vão ter que renunciar essa vida costumeira. Vocês vão ter que renunciar o que vocês fazem diariamente. Vocês vão ter que renunciar o dia a dia de vocês, que é pegar o barco, pegar a rede, entrar no mar, pescar, voltar, se alimentar, vender. Aleluia. Isso vai acabar na vida de vocês. O trabalho, ou esse trabalho, não faz mais parte da vida de vocês. Está no texto isso, irmão? Não, não está no texto. Está no texto que Jesus mandou que alguém mandasse currículo para ele. Eu estou atrás de discípulos para fazê-los pescadores de homens em prol de um reino. Um reino que meu Pai me enviou. E é sobre esse reino que eu quero que os meus discípulos me sigam por causa desse reino. Não. Jesus vai andando, claro, evidentemente, ele sabia quem ele ia chamar. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabia qual era já os lugares que ele ia andar. Ele já sabia quem eram os seus discípulos. Que ele é Deus.
Mas ele não manda recado para a casa de ninguém. Ele não manda aviso para a família de ninguém. Ele simplesmente vai e começa a separar, começa a chamar. Mas nesse chamado há uma renúncia. E renúncia ou renunciar àquilo que é direito seu. Aquilo que é direito seu. Olha para quem está do seu lado, me ajuda pelo amor de Deus e diga para ele se você está olhando muito para você mesmo. Vocês vão ter que renunciar ao trabalho, vocês vão ter que renunciar à casa, vocês vão ter que renunciar à família, vocês vão ter que renunciar aos amigos, vocês vão ter que renunciar ao que vocês fazem na vida, diariamente, o que é de costume, o que vocês gostam de fazer, vocês vão ter que renunciar, por causa do reino de meu Pai, que me enviou para vos falar do reino que há nos céus. Vem comigo. Aqui começa a ficar emocionante a vida desses discípulos. Por quê, pastor? Eu já disse sobre a renúncia. Renunciar àquilo que se tem direito, ou aquilo que é direito legal seu. Só que aqui agora começa a ficar interessante, porque a gente está baseado no texto de renúncia e intimidade. Ok? A gente tem na leitura do texto de Mateus 4 discípulos que aqui começam a iniciar o ministério da vida deles com Jesus. Foram chamados, entenderam, foram, largaram, ok? Renunciaram àquilo que era de direito seu. Só que o que é interessante é que Jesus não vai querer somente a renúncia ou renunciar. Jesus vai querer a intimidade. Jesus vai querer a intimidade agora desses discípulos. E nessa intimidade, é que o negócio fica bacana, irmão. Nesse negócio de intimidade, é que a nossa vida cristã em Cristo Jesus vai de alto a baixo ou de baixo a alto. Vai às vezes num pico de fé elevadíssima, mas também vai num pico de fé às vezes baixíssima. Ao ponto dele olhar e dizer, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte se mover. Um grão de mostarda tão pequeno é que ele diz que nós precisamos ter de fé. E às vezes, eu já disse isso aqui, às vezes a nossa fé, ela está menor, muito menor do que um grão de mostarda. Está lá embaixo. Essa é a nossa caminhada com Cristo, em prol de um reino, em prol de um céu, que Ele me chamou e que Ele te chamou, e que Ele também está chamando nessa noite algumas pessoas para viver com Ele. Viver com Ele, essa intimidade que vale a pena. O que é que vale a pena, pastor? Os cenários que Jesus vai viver e vai chamar os discípulos para viver com Ele. O dia a dia que Jesus está dizendo para ter intimidade comigo, vocês vão precisar viver algumas coisas. E estando comigo, andando comigo, vivendo comigo. Então, para gerar intimidade, a gente precisa entender algumas coisas que acontecem na nossa caminhada. Primeira coisa, Jesus vai estar no barco, diga glória a Deus. Mas olha para quem está do seu lado e diga, porém a tempestade vai vir. Eu afirmei, Jesus vai estar no barco. É uma afirmativa, porque o texto narra que ele estava no barco com os discípulos, mas ele estava dormindo.
Daniel falou isso mais cedo. Mas olha cá, porém a tempestade vai vir. E qual a aplicação que o Espírito de Deus ministrou no meu coração? A intimidade está em chamar ele para dentro da tempestade. O problema não era o barco enchendo de água. O problema, Gesiel, era a tempestade que estava fazendo o barco ficar cheio de água. Porque no barco ele já estava. Aí a gente já ouviu tantas pregações dizendo: chama Jesus para dentro do barco. Não, chama Jesus para o meio da tua tempestade. Porque no barco ele já está, ele só está dormindo. No cenário que Jesus estava dormindo no barco, houve uma grande tempestade. E eu vou chamar ele para o barco ou para a tempestade? Eu vou chamar ele para a tempestade, porque, como dizia Daniel, ele tem autoridade sobre a tempestade, sobre a água. O problema é que a gente quer dizer em oração: Jesus, vem para o meu barco. Jesus, entra no meu barco, eu estou quase afundando. Mas o que está afundando o barco é o teu problema. O que está afundando o barco é essa tua dificuldade. O que está afundando o barco são as adversidades da tua vida. Então você tem que chamar ele para dentro da tempestade. Aplica melhor, pastor, isso na minha vida? Sim, claro, simples. Jesus vai levar ele para um cenário para dizer para eles: eu quero que vocês tenham intimidade comigo e não com as coisas. E sabe o que é interessante nisso aqui, irmão? É que eles estavam dentro do lugar que eles tinham por costume estar. William, e o que era? O barco, a embarcação. A vida deles estava dentro do barco, na labuta do dia de pescaria. Aleluia! Só que agora estão sofrendo uma grande tempestade. Aleluia! Mas Jesus está com eles. Jesus vai estar no barco, mas Jesus vai ensinar para eles: olha só, a intimidade não é com as coisas, a intimidade é comigo. A intimidade não é com aquilo que você está acostumado, a intimidade é comigo. A gente quer Cristo, irmão, a gente quer Jesus, a gente quer andar com Ele. Mas quando as coisas apertam, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer andar do nosso jeito. A gente quer buscar resolver do nosso jeito. Mas ele está dizendo que quer ter intimidade comigo. Precisa me chamar para o meio dessa sua tempestade. Eu acho que ele está falando com alguém dentro desse lugar. E eu sou o primeiro a ouvir a voz dele, aleluia. Então a intimidade está em chamar ele para dentro da sua tempestade. Segunda coisa que começa a ficar interessante na vida daquele que resolve ser discípulo e seguir ele, que já desistiu daquilo que lhe era direito, mas que precisa ter intimidade, é que Jesus vai estar à mesa com um fariseu. Aleluia. Não estou pregando nada além daquilo que já temos ministrado tantas vezes nesse lugar. Mas foi essas palavras que ele foi me dando no decorrer desses dias. Jesus vai sentar à mesa com um fariseu, ou de um fariseu. A aplicação que ele nos dá na noite desse dia é: a intimidade está em saber que ele tem um propósito. Quem estava ali como discípulo que sabia quem era o fariseu? Quem estava ao redor que sabia quem era o fariseu?
não vai entender o que Jesus vai fazer. A mesa com o fariseu, sentar à mesa com o fariseu. Mas ele está dizendo para os discípulos, a intimidade está em entender qual é o propósito. Eu tenho um propósito do Pai na terra, e estou trazendo vocês, e quero vocês comigo, para lhes fazer entender qual é o propósito do Pai na minha vida e por intermédio da vida de vocês. E para se ter isso, ou para se entender isso, precisa sentar à mesa de um fariseu. Aleluia. Então Jesus vai sentar à mesa de um fariseu e vai dizer para eles, há um propósito de eu, Cristo, sentar à mesa com esse fariseu. Eu estou dizendo para vocês que vocês precisam entender qual é o propósito, qual é o verdadeiro propósito. Isso se chama intimidade. Por quê? Porque quando se tem intimidade, irmãos, a gente sabe o que a outra pessoa está fazendo. Já houve diversas vezes da pastora Niandra estar sendo tomada pelo Espírito de Deus, e ela dizer para mim assim, você acredita no que Deus mandou eu dizer, eu falar, fazer agora? E eu só olhar para ela e dizer, eu acredito. O que é isso, pastor? É a intimidade que eu tenho com ela. E só pode dizer isso que acredita no mover do Espírito por intermédio da vida dela, e seja a coisa mais louca que seja, mas como eu tenho intimidade, eu acredito no Deus que está usando a vida dela. Por quê? Porque eu já sei qual é o propósito de Deus por intermédio da vida dela. Jesus está dizendo, sentar à mesa com o fariseu é entender o propósito do reino. Quem está lá fora não vai entender. Mas vocês que eu estou chamando, e chamando para participar, precisa entender qual é o propósito do reino. Qual é o propósito de vocês no reino? Terceiro, Jesus vai parar no poço para falar com uma mulher. E essa mulher nada mais é do que uma samaritana. E para você que conhece o contexto ou a história, sabe que judeus não falavam com os samaritanos. E principalmente mulher. E Jesus vai parar no poço para falar com essa mulher. A aplicação para a minha vida e para a tua vida, aquilo que Jesus está fazendo na vida dos discípulos, Ele está dizendo para os discípulos, a intimidade está em aprender comigo o que é misericórdia e amor. Pode toda a Samaria não acreditar nessa mulher. Pode toda a Samaria não aceitar essa mulher. Pode toda a Samaria não entender da vida dessa mulher. Mas quem anda comigo precisa ver isso. Quem quer ter intimidade comigo precisa ter misericórdia e amor. Misericórdia e amor. Aleluia. É falado que essa mulher se tornou uma evangelista em Samaria. É pregado da vocação ou do propósito de Jesus Cristo por entrar na vida dessa mulher e essa mulher entrar em Samaria. Só que no contexto de hoje dessa mensagem, Jesus está dizendo para os seus discípulos que a intimidade está em aprender comigo o que é misericórdia e amor. Porque quem está lá dentro de Samaria não dá valor a essa samaritana. Quem está lá dentro de Samaria não olha com bons olhos para a vida dessa mulher, porque sabe quem é ela. Sabe qual é a prática de sua vida. Mas eu chamo vocês para um caminhar de intimidade. E dentro desse caminhar de intimidade,
Existe uma necessidade de parar nesse poço, para eu bater um papo com essa mulher, fazê-la entender quem eu sou, fazê-la entender qual é o meu propósito aqui, fazê-la entender quem é que me enviou, fazê-la entender quem é que ela pode ser no meio da sociedade que não dá nada por ela. Eu tenho uma palavra para a tua vida, irmão. Pode ser quem seja que não dá nada pela tua vida, mas tem um Deus no céu que botou Jesus na cruz do Calvário por causa de você e de mim. Aleluia! Ele não morreu em vão. Foi por amor à minha vida e à tua vida. Por quê? Por causa da misericórdia e do amor. Ei, Jesus está dizendo para uma igreja hoje: tenha mais misericórdia e amor. Porque dizer que tem intimidade, ou que busca intimidade com Ele, mas não entende de misericórdia e amor, não está no caminho da intimidade. Porque o caminho da intimidade com Cristo é misericórdia e amor. Para quem? Para quem está lá fora, sendo julgado. Para quem está lá fora, sendo maltratado pela sociedade. Aleluia. Glória a Deus. O Tiago não está hoje na igreja, ele me pediu permissão. Ele pegou os meninos do CRINC, os rapazes do CRINC, do Centro de Recuperação, e levou para uma igreja. Porque a pastora dessa igreja ajuda o trabalho do CRINC por intermédio do Tiago há anos, pastora. E ela queria preparar uma mesa para eles, queria preparar um banquete para eles, queria recebê-los lá. E ele me pediu permissão para estar lá hoje com os rapazes, que estão em tratamento, e nós acreditamos na libertação deles em nome de Jesus. Mas são pessoas que a sociedade não quer por perto, Alex. Essa mulher samaritana era alguém da sociedade que muitos dentro de Samaria não queriam ela por perto. Muitos não querem esses rapazes, esses homens, esses jovens por perto, porque eles roubam para se drogar. Eles até matam para se drogar. Eles vendem as coisas dentro de casa para se drogar. Mas, pois bem, são esses que, se nós entendemos o propósito e dizemos que temos intimidade, precisamos ter mais misericórdia e amor pela vida deles. Eu só vou parar no poço para fazê-los entender o que é misericórdia e amor. Porque eu estou tratando uma intimidade de vocês para comigo. Então vocês precisam entender algumas coisas. Vocês precisam aprender algumas coisas. Vocês precisam viver algumas coisas comigo. Andar com Cristo na renúncia é buscar uma intimidade. E daí sim a gente vai saber qual é o propósito dele para a nossa vida, o que ele está fazendo na nossa vida e o que ele deseja fazer por intermédio da nossa vida. Diga amém. Quarta coisa, Jesus vai pedir que dê de comer à multidão. Você conhece a história. Aleluia. Aí Jesus vai dizer para eles assim: a intimidade nos leva a viver uma vida de compaixão. Cerca de 5.000 homens, mulher, criança, enfim, é muita gente. Dá de comer para eles. Não tinha ninguém no meio deles, pastor Humberto, que era padeiro. Dá de comer para eles. Eles já não pescavam há muito tempo, Alex. Não tem peixe. Esse povo está andando atrás de ti, Cristo, igual nós, já há cerca de dias. E agora tu diz, dá a eles o que comer no meio desse lugar onde não tem nada. Eu estou vos chamando a ter compaixão daqueles que não têm o que comer.
Aleluia. Escute isso aqui. Para eu caminhar a encerrar, o Ministério de Louvor pode subir. A pastora que gosta de falar isso, né, irmão? Comer é bom, né? Comer é bom. Quem gosta de comer? Comer. Ora vista, é verdade. Eu prefiro dormir do que comer. Porque eu já ouvi dizer que dormir alimenta. Eu disse dormir, eu não disse rolar na cama, né? Que eu, para a glória de Deus, eu deito e durmo. Às vezes não leva nem um minuto, eu já dormi. Às vezes a pastora está falando e está achando que eu estou ouvindo ela falar, eu já estou dormindo. No outro dia ela me pergunta se eu tenho uma resposta daquilo que ela disse enquanto eu já estava dormindo. Aí eu tenho que perguntar, mas o que foi que você disse? Porque eu acho que eu dormi. Interessante é que eu durmo, então estou dizendo de quem dorme. Então quem dorme não sente fome. No outro dia, quando acordar, aí sim eu vou lembrar que eu não comi, que eu estou com fome. E também não vou comer. Vou tomar o meu cafezinho diário e vou viver meu dia. Tem uma multidão com fome, irmão. Eles estão já andando com Jesus há cerca de 3 dias. Eles estão com fome. Irmão, imagina quem está andando por aí, o Igor que anda bastante. Irmão, ore pelo Igor, irmão. É o Igor que marca o relógio da nossa casa. Ele está precisando ganhar um piau. Que a nossa conta vem alta e ele é ocupado. O Igor que anda bastante por aí marcando os relógios. Imagina você fazer isso 3 dias. Sem vir em casa. Porque a Light te deu um propósito. E o propósito é andar todo Caxias, né Caxias? Todo Caxias marcando. Ainda bem que é em Caxias, aleluia. Mas ele já marcou aqui na nossa rua, tá, irmão? Quando as minhas contas vinham alta demais, era o Igor. Porque nessa época, o Igor não estava em Jesus. Eu acho que ele estava com raiva de mim. Aí o Igor está andando 3 dias. Por um propósito. E agora Jesus vai falar assim: dá de comer a essa multidão. Jesus está dizendo: tenha compaixão. Porque quem não tem o que comer e precisa comer, ainda que ao redor não tenha nada, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Sabia disso, irmão? Há sempre alguma coisa que a gente pode fazer. O nosso problema é que a gente diz que está à busca da intimidade, mas está faltando compaixão em nós, por aqueles que não têm, e Jesus vai ensinar isso para eles, e Jesus está ensinando para nós hoje, que renunciar às vezes é até maneiro, legal, moleza até, dependendo do que ele está te pedindo, ou de que você já até renunciou. Você entregou, você deu, você não quer mais daquilo que é direito teu, mas ele está dizendo, precisa melhorar, e o caminho para melhorar é a intimidade, e nessa intimidade eu vou mostrar uns caminhos maneiros para vocês. Nessa trajetória eu vou ensinar algo legal para vocês, que vocês ainda não viveram. Era o 6, mas eu vou falar como 5, porque chega. Havia um coxo no tanque, já há 38 anos. Alguém chegava e colocava ele ali. Irmão, presta atenção nisso aqui. É isso, Gesiel, é isso. Alguém chegava e colocava ele ali. Me ajude, é isso que está no texto mesmo?
alguém levava ele. E quem levava ele não ficava com ele. Ele está lá. Aí Jesus disse para mim: a intimidade está em fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Quem precisa de cura no movimento das águas, desce e é curado. Eu não posso, porque diariamente alguém me deixa aqui. Só que não tem ninguém para me pegar daqui no movimento das águas e me colocar aqui. A gente é muito bom, irmão, em querer as coisas para nós. A gente é muito bom em pensar nas coisas para nós. A gente é muito bom em sonhar por nós. A gente é muito bom em acreditar no que Deus vai fazer em nós. A gente é muito bom em querer conquistar para nós. A gente é muito bom em querer ter uma vida melhor para nós. Aí Jesus vai dizer para os discípulos: o que eu vou fazer aqui agora é para vocês entenderem que vocês precisam fazer por aqueles que precisam, como se fosse para vocês, ou como se você desejasse que alguém fizesse para você. Rapaz, tem um tempão que ninguém me leva para comer uma pizza. Tem um tempão, pastora, que ninguém me leva para comer um x-tudo. Eu não como x-tudo. Mas eu como um cheddar. Cheddar eu como. Tem um tempão, irmão, que ninguém me leva para comer um açaí. Sinto que é hoje. Sinto que tem um espírito aqui tocando. E ele vai tocando, ele vai tocando. Ele vai tocar o seu coração. Fala a verdade, irmão. Não é bom quando alguém te chama e fala assim: vamos ali que eu vou pagar um negócio para você. Fala sério, William. Quando o Alex fala isso: vou ali que eu vou pagar um negócio para você. Tem tanto tempo, né? Já leva 38 anos que ele está ali, né? Esquecido, pastor Humberto. Ninguém faz nada por ele. Todo mundo desce na água e é curado. E o William está ali, ó, esperando o Alex passar e levar ele para comer um negócio. Não corta isso não, hein? Já dei uma deixa, tá vendo, Alex? Discipula eles na Parmeio essa semana. Rapaz, arrepiou tudo aqui, hein? Não, você que é o discipulador, varão. Você que tem que dar o exemplo. Jesus está dizendo: eu estou dando o exemplo. Não corta isso não. Ainda pega a fala dele. Isso, deixa registrado isso aí no YouTube. Aleluia, para ele tomar vergonha na cara. E abençoar o William e a Tayane. Olha cá, nem só de Bíblia viverá a Tayane e o William. Escuta, varão, nem só de Bíblia, tá bom? Olha cá, tá esquecido. 38 anos. Jesus vai passar no tanque de Betesda e vai falar para eles: olha só, intimidade comigo é entender. Faz por alguém aquilo que você desejaria que fizesse por você. Uau! Uau, irmão,
Irmão, já disse isso aqui algumas vezes, mas tem gente nova dentro da igreja, então eu preciso dizer mais uma vez. Quantas vezes eu saí da igreja, irmão, com vontade de uma carona. Quantas vezes eu desejei sair da igreja cansado, porque eu fiquei 2h40, 2h50 em pé no culto. Eu desejei sair da igreja e alguém falasse: eu vou te dar uma carona até a sua casa hoje. E centenas de vezes foram as que eu não tive carona. E eu deixei de ir para a igreja? Não. Quase de segunda a segunda eu estava na igreja. Aleluia. Porque eu não estava movido pela carona, eu estava movido por um propósito. Eu estava movido por aquilo que Jesus tinha feito na minha vida, na minha casa e na minha família. Aleluia. Aleluia. Se for o tempo de andar a pé, se for o tempo de andar de bicicleta, era a pé, era de bicicleta. Mas hoje, irmão, onde eu passo, se eu ver alguém, eu dou carona. A não ser que eu não tenha como dar carona. Ainda que não seja o meu caminho, mas eu dou carona. Belfor Roxo? Não. Tem alguém de Belfor Roxo aqui, não vigia. Eu escutei falar Belfor Roxo. Tem gente de Belfor Roxo aqui, irmão. Tem gente. Belfor Roxo é um lugar abençoado. Pode vir alguma coisa boa de Belfor Roxo? Pode. Tá aqui. Meu sogro é abençoado, irmão. Meu sogro veio de Belfor Roxo. Olha cá. Deixa eu encerrar aqui, irmão. Jesus está dizendo para eles: intimidade é fazer por alguém aquilo que você gostaria que fizesse por você. Esse coxo está aqui, alguém larga ele aqui. E ninguém coloca ele dentro da água. Porque todo mundo só está olhando para si, todo mundo só quer para si. Alguém precisa lançar esse rapaz dentro da água. Para quê? Para ele ser curado, porque é nisso que ele acredita. Ao movimento das águas, ele vai descer no tanque, ele vai ser curado. Alguém, irmãos, olhe cá, alguém precisando de mim, alguém precisando de você, diga glória a Deus. Alguém precisando, irmão, desejando que nós, eu e você, façamos por ele aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Só por causa disso, antes que alguém se levante para me levar para comer uma pizza, eu vou levar alguém para comer uma pizza hoje. Não, tem que pegar senha não. Vai que todo mundo quer ir, né? Vou convidar, calma, tia Cleide, vou convidar no cantinho. E hoje o pessoal vai ficar na igreja, pastor, até eu chegar perto. Hoje é dia do povo, Daniel, ficar, só vai embora. Claro que sim. Olha cá. O que eu quero que façam por mim, eu vou fazer. Faço eu. Já sei que essa semana, irmão, um monte de gente vai me convidar. Tô brincando. Olha cá. De verdade, para finalizar aqui. Alguém colocava ele lá. E esse alguém colocava ele lá, não ficava com ele lá, Gesiel. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta, domingo, segunda-feira. Alguém colocava ele lá, 38 anos, e não ficava com ele lá, para ajudar ele a descer as águas. Será que tem alguém aqui hoje esperando por alguém? Será que tem alguém aqui hoje esperando pelo movimento de alguém? Será que tem alguém aqui hoje precisando da atitude de alguém? Façamos nós primeiro. Se nós estamos hoje aqui esperando que alguém tenha uma atitude com a gente, façamos nós primeiro. O que ele está ensinando na intimidade é: faça vocês primeiro. Todo mundo passa à frente dele já há tantos anos e ninguém ajuda ele a descer as águas. Aleluia.
Mas faça você primeiro. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, por gentileza. Diga para ele, só pode ter intimidade se houver renúncia. Se coloca de pé.